Obrigado, Everton. Eu quero lhe agradecer também pela sua tolerância. O senhor poderia ter falado no grande expediente desde as 15 horas. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ocupo essa tribuna com muita tranquilidade para registrar, na linha de Renato Simões, o artigo do meu amigo Antônio Augusto Queiroz, jornalista e analista político do DIAP. Esse artigo tem como título As razões da eleição de um Congresso conservador. Aí, Toninho, começa. O Congresso eleito em 5 de outubro de 2014, apesar de renovado em 36,39% na Câmara, em 81,48% em relação às vagas em disputa no Senado, será um dos mais conservadores desde a redemocratização em 1985. As razões são muito variadas. E eu quero aqui reafirmar minha posição. Renovar não é só trocar de nome, não. Renovar é trocar principalmente de parlamentares que tenham atitude diferente, projetos diferentes, plataformas ideológicas diferentes. Trocar de nome não renova. Trocar de nome, às vezes, retrocede. E é isso que Toninho vai demonstrar. Os custos de campanha, por exemplo, segundo o artigo, foram determinantes para a redução da bancada identificada com os trabalhadores e com os movimentos sociais e o crescimento das forças vinculadas ao mercado e ao setor empresarial, inclusive no ramo do agronegócio. As coligações entre partidos sem identidade programática igualmente resultaram em prejuízo aos partidos à esquerda do espectro político, especialmente o PT, que perdeu importantes quadros, entre os quais merece destaque o senador Eduardo Suplicy. A campanha moralista de parte da classe média e da grande imprensa, que atribui todas as mazelas do país a um suposto aumento de corrupção, combinado com a ausência de resposta do PT e do governo contra essa onda de denúncias imputadas, também teve reflexo na redução dos partidos que dão sustentação à presidenta Dilma. Poucos governos, como os do PT, no artigo ele registra isso, poucos governos, como o do PT, contribuíram tanto para o combate à corrupção. O portal da transparência, a lei de compra de votos, a lei do ficha limpa, a lei geral de acesso à informação, a lei de conflito de interesse, a lei de responsabilização da pessoa jurídica, a abertura de voto na apreciação de vetos e cassação de mandato foram aprovados nos últimos 10 anos, segundo o artigo. Mas falta a divulgação dessas realizações. Entre outras questões, abriu caminho para uma campanha difamatória contra os partidos da base. A cruzada é de caráter homofóbico, reativa às pautas LGBT, combinado com a campanha das forças conservadoras pela redução da maioridade penal, igualmente proporcionaram votações estratosféricas para líderes desse movimento, como Feliciano, Jair Bolsonaro, Eduardo Cunha, Fraga, Major Rocha, entre outros conservadores. Do ponto de vista da condução do processo legislativo, mesmo com a diminuição da bancada dos 3 grandes partidos no Senado e do PT e PMDB da Câmara, não houve mudança de posição. O PT permanece com a primeira bancada na Câmara e o PMDB no Senado. Em resumo, foram os custos de campanha, as coligações sem lógica ideológica e programática, os motes moralistas dos meios de comunicação e da classe média, as cruzadas religiosas, especialmente contra a emancipação das mulheres e dos movimentos LGBT, e os programas de rádio e televisão com caráter policialesco, com ênfase na redução da maioridade penal,
que levaram a uma onda de conservadorismo. E aqui, senhor presidente, esse documento, e fazer aqui, chamar a atenção, que muita gente fala aqui em redução de menoridade penal. A maioria dos constitucionalistas brasileiros entende que a inimputabilidade do menor antes dos 18 anos é um direito individual. Se é direito individual, é cláusula pétrea. Se é cláusula pétrea, não cabe ser alterado nem por emenda à Constituição. Então, muita gente faz essa demagogia aqui e não diz ao povo que eles não serão capazes de alterar. Se alterar aqui perto do Supremo, eles têm que dizer ao povo que essa cláusula só é possível alterar se nós fizermos uma nova Constituição. E fazem demagogia e continuam enganando o povo. Muito obrigado, senhor presidente.